Fala pessoal, professor Paulo, professor de História. Ah, Nessa aula de revisão de hoje, né, a gente vai tá revendo aí esses dois capítulos que a gente teve, né, de renascimento cultural, né, e de reformas protestantes, né, ou reformas religiosas, né, porque a gente considera a católica também como uma reforma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer parecido com o que eu fiz na última revisão, tá legal? Eu fiz uma provinha para vocês, tá bem tranquila, tá? E vou passar algumas questões aí que vão auxiliar a vocês a lembrarem alguns conteúdos e na hora da prova ter um norte ali para estudar melhor, tá legal? Então, assim, o que a gente vai fazer? Vamos estar debatendo questão por questão, lembrando um pouco dos conceitos, lembrando um pouco dos conteúdos, mas as aulas também estão gravadas, né? Então, se vocês puderem, antes de fazer a provinha, né, assistirem as aulas de novo, se tiver alguma dificuldade, eu sei que as aulas acabam sendo um pouco longas, mas se tiver alguma dificuldade em algum conteúdo, tá lá, né? Pode estar assistindo a aula de novo. A gente tem esse benefício da aula estar gravada. Tá legal? Então, vamos lá para a gente não se estender tanto, tá? Vou compartilhar aqui o material com vocês, só um minutinho. Lembrando que esse material vai ficar, eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Essa revisão escrita, mas o ideal é que vocês tenham essa revisão no caderno de vocês. É legal até como uma forma de estar revendo, de estar anotando, que é uma forma de colocar na cachola melhor aí. Tá? Então, assim, inicialmente, a gente viu o Renascimento. O que foi esse Renascimento? O Renascimento cultural. Na aula eu disse para a gente não confundir com o Renascimento comercial. O Renascimento comercial ele já vem ali no fim da Idade Média. O Renascimento cultural e as reformas religiosas, elas são as primeiras características aí de uma idade moderna, tá legal? Do fim dessa Idade Média. E ela tem características especiais, né? Primeiro, onde é que surge esse renascimento cultural? Né? E por que surge? A primeira questão aqui, eu pergunto aqui, explique o porquê da Península Italiana ser o berço do Renascimento. Por que eu falo em Península Italiana? Porque você ainda não tinha uma Itália unificada. Você não tinha uma Itália como um país, uma Itália toda como um reino. Você tinha cidades importantes, tá? E as principais cidades eram de Gênova e de Veneza. Elas que faziam o comércio no mar Mediterrâneo. Então, automaticamente, onde é que estava a riqueza desse período? Nas cidades italianas. Tá? Então, é ali que você tinha uma efervescência de uma cidade, você tinha uma burguesia forte, uma burguesia rica, que podia investir em arte, em beleza, em estética, tudo bem? Então, devido ao intenso comércio no mar Mediterrâneo, as principais cidades que monopolizavam, o que monopolizavam? Que tinham monopólio, que tinham unidade, só elas faziam. Né? Do comércio eram as cidades italianas de Gênova e Veneza. Com as riquezas era possível investir em arte. E principalmente, né, esses comerciantes, esses burgueses italianos. Tá? Professor, existia outras pessoas que investiam em arte? Que investiam? Sim, principalmente alguns nobres muito enriquecidos e também a igreja. Tá? Muitos dos artistas foram artistas que pintaram catedrais, que fizeram grandes artes para a Igreja Católica, tudo bem? Então, principais investidores, os burgueses das cidades italianas, tá? Mas esse renascimento também, ele também foi um renascimento das artes. A gente chegou a ver alguns países que tiveram ali a Inglaterra com William Shakespeare, Portugal com Camões, né? Com os Lusíadas, né? Então livros importantes, mas de maneira geral, o Renascimento
artístico, deixa eu só ajeitar aqui. O Renascimento artístico, ele foi basicamente, na sua maioria, nas artes, tudo bem? Número 2, explique o que era o antropocentrismo. Antropocentrismo era uma característica muito importante desse renascimento cultural, né? Que era uma retomada, né? Esse renascimento ele era uma retomada da cultura de Grécia e Roma, que valorizavam o homem. Né? Se vocês pegarem lá as imagens, a cultura da Grécia, a cultura de Roma, você vai ver que esses caras do Renascimento, esses artistas do Renascimento, eles querem esquecer aquela Idade Média, foi um período da história do homem que a religião era muito central, Deus era muito central, e agora colocar o homem no centro, o homem como aquele ser que pode criar, aquele ser que pode fazer coisas maravilhosas, tá? Então, explique o que era o antropocentrismo. O homem era visto como centro de uma infinita capacidade de criação, por meio da filosofia, por meio das palavras, por meio da escrita, né? Por meio da razão, né? Das artes e das ciências. A gente sabe que no período ali, a gente estudou, que no período do Renascimento Cultural, a gente tem avanços científicos também, né? Questões que antes eram tidas como absolutas, né? Como a Terra o centro do universo, né? Alguns cientistas viram que não era, o Sol era o centro, nós vimos isso, né? A questão, algumas questões físicas, né? Então, esse período também foi um período do avanço das ciências, das artes, da filosofia, do pensamento humano. Tudo bem? Então, aí, número 1, fechado. Número 2, fechado. Vamos para a próxima questão aí. Número 3. Mostre quem eram os mecenas do Renascimento. Eu acabei de falar. Mecenas eram aqueles caras que investiam. Eram os patrocinadores do Renascimento Cultural. Eram aqueles caras que pagavam os artistas. Porque os artistas precisavam viver o trabalho deles. Então, mecenas, muitas das vezes, eram os burgueses, a maioria das vezes eram os burgueses, mas você tinha também nobres, burgueses, a igreja, né? Então, esses mecenas, eles eram os patrocinadores, não esqueçam disso. O nome pode ser meio estranho, mas lembre disso, patrocinadores, os caras que pagavam essas pessoas para trabalhar. Tudo bem? Vamos lá. Passei um pouco aqui, tá? Gente, desculpa. Eu já fui para número 5. Vamos aqui para número 3. Quais os fatores que influenciaram ou que impulsionaram a centralização política de Portugal? A gente chegou a ver também que nesse momento, né, era importante alguns estados começarem a se centralizar. O que é centralizar? Lembra que eu falei que a Itália ela era feita de cidades importantes, não tinha uma Itália única? Portugal foi o primeiro estado a se centralizar. Pegar as cidades e juntar num reino, juntar num país, juntar numa nação. Tudo bem? Então, algum dos fatores importantes de Portugal ter feito essa centralização política era o quê? Uma burguesia forte, tá? Portugal era a rota de comércio ali no mar Mediterrâneo, né? Então esses produtos para chegarem na Europa passavam pelo porto de Portugal. Então você tinha muitos burgueses, né, que ajudaram esse rei a garantir o poder, né? Porque era importante ter um estado único, com leis únicas, com pesos e medidas únicas, né? Uma forte nobreza, essa nobreza apoiando todo esse processo, uma igreja também apoiando esse processo, tudo bem? Então essas aí são características aí de fatores que impulsionaram essa centralização política de Portugal. Tudo bem? Vamos para número 4. Explique o porquê da retomada da cultura greco-romana. Lembra que eu falei que o renascimento cultural ele vem depois de uma Idade Média, de um período de Idade Média. Que período da Idade Média vem depois de um período ali de queda do Império Romano, do mundo grego, né? Da Idade Antiga. Então, esses caras do Renascimento, eles queriam o quê? Retomar toda essa cultura da Grécia, toda essa cultura de Roma, tudo bem?
Então, a retomada desses valores da cultura grego-romana como visão antropocêntrica, que eu acabei de falar, né? Que tinha sido esquecido na Idade Média. Tudo bem? Então, 3, 4. A 5, eu acabei de falar dos mecenas, que eram os patrocinadores dessas artes, né? E que poderiam ser burgueses, que poderiam ser nobres, enriquecidos, que podia ser até a Igreja Católica. Tudo bem? Então aqui a gente encerra mais ou menos o que vai cair aí na prova. É claro que pode cair uma coisa ou outra, mas basicamente é isso aí que vai cair, tá? Na nossa P3. Agora, vamos passar para um outro conteúdo que é seguido aí desse renascimento cultural. E, na verdade, esse renascimento cultural, com essa visão antropocêntrica, essa visão de questionamento, né, ela vai ajudar a essas reformas religiosas que a gente vai ver no capítulo 2. Tá? Primeiro, só para a gente lembrar aqui, essas reformas religiosas elas aconteceram num momento de muita crítica à Igreja Católica, né, de alguns atos da Igreja Católica não agradarem até membros do clero. A gente vai ver que o primeiro reformista, a primeira pessoa que questiona é uma pessoa de dentro da igreja, né? Então, é claro que isso vai ser usado de forma política, tá? A igreja era muito rica, você tirar essa igreja de dentro da tua terra era importante também para pegar a riqueza da época que era a terra, que a igreja tinha muito. Então a gente vai ver 3 reformadores, tá? Principais. Martinho Lutero, do luteranismo. A gente vai ver aí o João Calvino, que é do calvinismo. E a gente vai ver Henrique VIII, que é do anglicanismo da Inglaterra. Tá? Também vamos ver, cheguei a comentar, mas isso não está no livro de vocês, o movimento Anabatista, que é um movimento mais do povo, tá? Um movimento mais de reforma agrária, que quer também se aproveitar um pouco dessas terras da igreja que foram liberadas, mas não está no material de vocês. Então, para a nossa revisão de hoje, vamos compartilhar aqui. Para a nossa revisão de hoje, vamos ver esses 3 reformistas aí, tá? Então, o principal deles aí, Martinho Lutero, tá? Martinho Lutero. E o que Martinho Lutero fez? Ele era um membro do clero, tá? E ele vai pegar todas essas ideias que ele não concordava da igreja, como a venda de indulgências, de simonias e de outras coisas que a igreja fazia, como não ter uma Bíblia na língua local, né? Como também a missa não ser celebrada na língua. Então, ele na verdade, ele compilou 95 coisinhas, 95 teses de críticas à Igreja Católica. Tá? Eu pergunto aqui, quais foram as principais? Não tem como a gente estudar 95, botar na nossa cachola em 95 teses, mas as principais a gente precisa saber. Primeiro, corrupção do clero. Tá? Esse clero ele era muito corrupto. Tá? Muitos deles não tinham nem vocação para ser do clero, né? Eram colocados ali por uma questão de poder, tudo bem? Outra coisa, venda de indulgências e simonias, né? Vender vaga no céu, você pagar para ter seus pecados perdoados, ou simonias, você comprar objetos que são religiosos, né? Que tem valor. Esse ossinho aqui foi de santo tal. Verdadeiro charlatanismo, né? Falsidades, né? Que eram vendidos como se fossem objetos religiosos, sagrados, né? Outra coisa, a autoridade do Papa. O Martinho Lutero não entendia o Papa como autoridade diante dos homens, né? E entendia que o Papa era falho como qualquer outro. Tá? Então, era uma das outras críticas. E essas foram as principais, mas tinham muitas outras críticas com relação ao batismo, com relação à salvação. Né? O Martinho Lutero
questionava ali uma salvação somente pela fé, né? A Igreja Católica falava que era pela fé e pelas obras. Então, eu botei aqui algumas só para não ficar uma coisa muito grande na nossa cabecinha. Tudo bem? Vamos lá para a questão número 7. Uma questão número 7. E aí a gente já vai para João Calvino, que é o próximo reformador, né? E João Calvino, ele tinha um negócio chamado de teoria da predestinação. Lembram disso? Né? Então, a questão número 7 explica o que foi a teoria da predestinação de João Calvino. Né? O João Calvino, ele falava que, independente de a gente ser salvo pela fé ou ser salvo pelas obras, Deus já tinha escrito, quando a gente nasce, né, se a gente ia para a glória, né, para o céu ou para a condenação. Né? Então, não adianta a gente fazer nada. Né? Já está escrito. Mas Deus dava sinais, né, ao longo da nossa vida se a gente ia ser salvo, ia para a glória ou não. Né? Que era o sinal o quê? Você trabalhar, você guardar dinheiro, você viver uma vida sem vícios, né? Então, essa teoria da predestinação era exatamente isso. Você não sabia, mas Deus dava sinais. Né? Então, se você fosse um homem que trabalhasse muito, que se dedicasse ao seu trabalho, né? Essa é a grande religião da burguesia. Né? Foi utilizado pela burguesia. O calvinismo, que na França foi chamado de huguenotes, né? Na Inglaterra teve outros nomes, na Europa teve outros nomes, mas era religião calvinista, tudo bem? Então a resposta aí explica a teoria da predestinação de João Calvino, do calvinismo. Segundo tal teoria, o homem já nasce predestinado por Deus, a glória ou a condenação sendo a riqueza material, principalmente o sinal de Deus. Riqueza material, trabalho, uma vida sem vícios, tudo bem? Vamos lá, número 8. Como foi fundada a Igreja Anglicana? A Igreja Anglicana, ela foi fundada por uma grande treta aí do rei da Inglaterra, do Henrique VIII, né? Que ele não, a esposa dele não podia ter filhos, né? Então ele precisava ter um filho homem e ele pede para o Papa para divorciar dessa esposa, porque na Igreja Católica é proibido, né? E o Papa nega esse pedido, então ele rompe com a Igreja Católica, cria uma religião muito próxima da Igreja Católica, tá? Com um pouco de cada uma das religiões ali, e é permitido o divórcio, tudo bem? Então ele se divorcia, consegue ter filhos homens e tudo mais. Então, como foi fundada essa Igreja Anglicana? Uma questão relativa ao divórcio do rei Henrique VIII, se rompeu relações com a Igreja Católica e foi fundada uma nova religião lá na Inglaterra, tudo bem? Então, basicamente é isso aí, só para a gente lembrar aí a vocês, tá? Número 9 aí, a Igreja Católica não ficou parada, tá? Então, o crescimento dessas religiões protestantes, as religiões que protestavam, nessas religiões, dessas reformas, né? Estava crescendo muito dentro da Europa, e aí a Igreja Católica faz também sua reforma religiosa. Como eu disse na videoaula, a Igreja Católica ela se reforma de tempo em tempo, através de concílios, tudo bem? Então não foi uma reforma só. A Igreja Católica sempre reforma, mas é uma coisa mais lenta, tudo bem? E aí, nesse momento, a Igreja Católica faz a sua reforma no concílio chamado Concílio de Trento, lembram? E aí o Concílio de Trento, ele estabelece algumas medidas e reafirma outras medidas, tá? Então, quais foram as decisões e medidas tomadas pela Contra-Reforma lá no Concílio de Trento, na cidade italiana de Trento? Tá? Primeiro, a autoridade do papal foi fortalecida, esse papa continua existindo, esse papa continua sendo infalível, sem erros, tudo bem? Que a gente chama de infabilidade papal, tá? Esse papa não erra. A importância dos 7 sacramentos, a igreja, diante de algumas críticas com relação aos seus sacramentos, o que é o sacramento? É o batismo, é a comunhão, se eu não me engano, é o casamento, enfim, são 7, a professora não sabe, faltou o catecismo. Né? Então, ela dá essa importância aos 7 sacramentos, ela
continua a questão da Virgem Maria, do culto à Virgem Maria, o culto aos santos, tá? Que também era uma crítica dos reformistas, tudo bem? Ela proíbe, aí sim, ela chega, ó, realmente a gente está errando nisso. A proibição da venda de indulgência, de simonia, vamos parar com isso. A questão do clero também, eu não coloquei aqui, mas a questão do clero ser um clero vocacional, o cara ter vocação para aquilo, não ser um cargo político, tudo bem? E a principal aí foi a reativação do Tribunal da Inquisição, tá? Aquele tribunal que ia julgar pessoas que não agiam de acordo com os dogmas da igreja, tá? Então, essa igreja católica, ela reafirma algumas coisas e ela também cria novas coisas e também corta na própria carne. Fala assim, a gente estava errando, então a gente precisa mudar. Tá bom? Espero que tenham entendido, tá? Eu achei legal ter esse momento que a gente sempre tem aula, né? Para ajudar vocês aí a relembrarem um pouco dos nossos últimos conteúdos. Tudo bem? Não esqueçam de estar lendo o livro, tem detalhes mais importantes, tem as nossas videoaulas que estão lá na plataforma também para vocês, tá? E eu acredito que em pouco tempo a gente vai estar voltando a ficar junto de novo. Tá bom? Grande abraço e fiquem com Deus.